Semana Nacional da Conciliação apresenta bons resultados em Goiás. E foi inaugurado mais um Sejusc na comarca de Paraúna. No Justiça em Foco, vamos receber o conselheiro do CNJ, Arnaldo Rossepian. Esses são os destaques do Agenda Judiciária, que já está no ar. Olá, o Agenda Judiciária começa hoje mostrando para você que a Semana Nacional da Conciliação foi um sucesso em Goiás. As comarcas do interior também participaram do mutirão. Acompanhe. Na sede do PROCON, que fica no centro de Goiânia, foram cerca de 20 atendimentos por dia durante a Semana Nacional da Conciliação. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos, o Sejusc, que fica no órgão, tem a missão de buscar acordos entre fornecedores e consumidores. E agora, com esse acordo, essa conciliação estabelecida no PROCON, o consumidor ele tem o seu acordo homologado e, em caso de descumprimento por parte das empresas, já é um título judicial que vai superar aí procedimentos se ele precisar recorrer ao Poder Judiciário. Então, tem uma força muito grande para o consumidor e para o fornecedor, que ele sabe que, se ele descumprir, ele vai ter que aí ter um enfrentamento na Justiça com uma decisão que vai ser favorável ao consumidor. As audiências de conciliação tiveram um alto índice de sucesso. Ganho para o consumidor, que tem o problema resolvido, e para o fornecedor, que evita multas caso perca um processo judicial. Para o consumidor, mais agilidade, celeridade na solução dos problemas. E para o fornecedor, se ele resolve o conflito antes do julgamento, então ele vai evitar multas, as aplicações de multas. Então, assim, tem agilidade, economicidade para os nossos processos. É bom para o consumidor, que sai satisfeito com a sua demanda solucionada num tempo menor, e para o fornecedor, ele evita essa multa e a gente assim equilibra o mercado de consumo, fazendo esse acordo, empenhando para que haja um bom acordo para as partes. O PROCON é um órgão administrativo do Poder Executivo, mas desde maio de 2016, em uma parceria com o TJGO, inaugurou o Sejusc, de responsabilidade do Poder Judiciário, para mediar o diálogo entre fornecedores e consumidores antes do desentendimento virar um processo judicial. Para a superintendente, faz parte do seu exercício da cidadania e melhora a qualidade dos prestadores de serviço. O respeito à lei é por base da reação do consumidor, que traz as suas demandas para o PROCON Goiás, e buscando a solução, nós buscamos também punir essas empresas que violam direitos individuais de cada um. Outro lugar com intensa movimentação durante a Semana Nacional da Conciliação foi o Paço Municipal. Em uma parceria entre Executivo e Judiciário, quem estivesse com tributos municipais atrasados poderia negociar a dívida com até 80% de desconto em juros e multas. Todas as pessoas que estão aqui hoje estão com processos correndo na primeira vara de execução fiscal de Goiânia. É uma vara bem afogada, com mais de 230 mil processos em tramitação, e aqui no Paço Municipal elas estão negociando os débitos com a Prefeitura e recebendo descontos de até 80% em juros e multas. Com a parceria, além da atuação do Judiciário, a Secretaria de Finanças, que era responsável pelo atendimento das pessoas físicas, atuava em parceria também com a Procuradoria do município, responsável pelo atendimento das pessoas jurídicas. Pessoas chegam, pegam a senha e aguardam, a serem chamadas. Assim que elas são chamadas, elas vão para o atendimento. Os atendimentos são para pagamento à vista ou parcelado, ou para parcelamento, tanto administrativo quanto judicial. E se tiver baixa renda, tem atendimento para assistência judiciária gratuita, que é o serviço fornecido pelo Tribunal de Justiça. A maior parte das negociações foi de atrasos no IPTU. Foi o caso desse homem, que teve desconto na multa e parcelou a dívida. Eu parcelei 6 vezes, tive desconto, porque não está tendo emprego, ia ficar difícil. Mas teve desconto, ficou tudo bem. As audiências de conciliação também estão sendo realizadas em Trindade, onde o Giovanni Gomes está e vai contar tudo pra gente.
Érica, o Sejusc aqui em Trindade existe há cerca de 3 anos. São 20 conciliadores movimentando mensalmente cerca de 300 ações. Mas é durante a Semana Nacional da Conciliação que as audiências são concentradas. As últimas estatísticas mostram que foram realizadas aproximadamente 300 audiências no Sejusc. E desse número de audiências, o índice de acordo é superior a 80%. Então, a gente vê como um índice muito positivo. Em todo o interior do estado, já são mais de 38 centros judiciários de solução de conflitos e cidadania. Durante a 13ª Semana Nacional da Conciliação, os trabalhos ganharam celeridade. Luiz Henrique Teodoro é conciliador há 3 anos. Para ele, cada banca é um desafio diferente. Cada caso ele tem o seu detalhe especial. Não dá para generalizar, mas se fosse ressaltar um problema, eu não diria a palavra problema, sim a questão de conflitos. Principalmente conflitos familiares. Hoje em dia, se nota, dentro de uma audiência de mediação, que relações familiares fragilizadas. Questões que, às vezes, num pequeno detalhe de uma necessidade de ouvir um eu te amo, um me desculpa, ou, às vezes, precisamos conversar sobre determinado tema, tem sido grandes conflitos familiares. A falta de comunicação dentro da família. Na relação de consumo, é mesmo a intenção de ver a necessidade do consumidor ser respeitado. Basicamente, são esses os grandes conflitos dentro da audiência de mediação e de conciliação. De Trindade, seguimos para Aparecida de Goiânia. Aqui em Aparecida de Goiânia, os atendimentos foram divididos entre o 1º e o 2º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Mas também foi feita a parceria com a Prefeitura para serviços voltados para a execução fiscal. Pela primeira vez, a comarca incluiu no mutirão processos relacionados ao programa Pai Presente. Foi a primeira vez que esse Sejusc da comarca de Aparecida englobou e fez parceria com o Pai Presente para participar também da Semana Nacional. Essa semana ela representa uma questão de visibilidade do nosso trabalho que nós já desempenhamos durante todo o ano, porque durante todo o ano nós já deixamos bancas marcadas para as pessoas comparecerem aqui, agendar as audiências e resolverem as suas vidas. E também representa para a gente, fazer um esgotamento de todas as audiências já designadas e que nós tínhamos aqui para resolver e zerar o nosso quantitativo de audiências. Todos os anos, na comarca de Aparecida de Goiânia, é feita uma parceria com o município, o que tem gerado anualmente cerca de 10 milhões de reais em arrecadação. Só no 2º Sejusc, mais de 5 bancas foram montadas para atender a população. Quando chega o período da Semana da Conciliação, nós cedemos o espaço lá com as bancas específicas para as conciliações do Executivo Fiscal do município. Então, a parceria funciona de forma que o município entra com um pouco de pessoal, inclusive até equipamentos de logística, até como banheiros químicos, alguma coisa, porque a demanda é muito grande. E muitas vezes, em outras edições, nós chegamos até a estender a edição da Semana da Conciliação, a uma semana a mais, ou às vezes iniciando antes. Então fica 2 semanas só para o Executivo Fiscal, em razão da boa arrecadação que o município obtém nessa Semana da Conciliação. Já chegamos a ser premiados aqui, a comarca de Aparecida, há 2, 3 semanas da conciliação atrás, como o município, como a comarca que mais arrecadou dentro do Executivo Fiscal na Semana Nacional da Conciliação. O governador eleito, Ronaldo Caiado, visitou o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Confira. O presidente do TJGO, desembargador Gilberto Marques Filho, recebeu a visita do governador eleito Ronaldo Caiado no primeiro encontro oficial do senador
desde que foi eleito para assumir o Poder Executivo Estadual em 1º de janeiro de 2019. A reunião foi realizada no Salão Nobre da Presidência e teve presenças do Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Walter Carlos Lemes, do presidente da Associação dos Magistrados de Goiás, juiz Wilton Miller Salomão, e da diretora do Foro da Comarca de Goiânia, juíza Maria Socorro de Souza Afonso da Silva. Estiveram presentes também diversos desembargadores, juízes da capital e do interior. Ronaldo Caiado propôs uma parceria com o Judiciário goiano para uma gestão compartilhada, proposta que também será levada ao Legislativo Estadual. O objetivo é a busca pela harmonia entre os 3 poderes. O presidente do TJGO avaliou a reunião como muito importante. Para ele, o governador eleito demonstrou suas intenções com relação ao Poder Judiciário de uma união institucional sadia, onde quer ouvir sempre o Judiciário, principalmente nas questões pertinentes ao próprio poder, como também nas questões globais. Vamos conferir agora algumas decisões tomadas pelos magistrados do TJGO. Juiz manda a empresa indenizar consumidor que perdeu tempo útil da vida. O titular do Juizado Especial Cível da Comarca de Fazenda Nova, juiz Eduardo Pérez Oliveira, condenou a prestadora de serviços Zurique Minas Brasil Seguros a pagar R$ 4.000 a título de danos morais a Júnior César Silvério da Silva. A empresa não cumpriu o contrato de devolução da taxa de R$ 347 após o veículo do homem ter passado em vistoria. O juiz entendeu que Júnior tentou várias vezes conseguir de volta a quantia paga, tendo paciência de aguentar 1 ano para só então ingressar com a demanda em juízo. Eduardo Pérez considerou que o homem perdeu o tempo útil de vida, cobrando por um indireito e sentenciou os danos morais. A gente vai agora para um rápido intervalo e voltamos já já. O Agenda Judiciária está de volta e agora é hora do quadro Justiça em Foco. Olá, no Justiça em Foco de hoje nós estamos recebendo o conselheiro do CNJ, Arnaldo Rosepian, que é também supervisor do Fórum Nacional de Saúde. Doutor, bem-vindo. Alegria minha estar aqui em Goiânia, visitando o Tribunal de Justiça de Goiás, em que tem o Dr. Luciomar como coordenador do Comitê da Saúde, um magistrado que já é uma referência nacional no encaminhamento das ações que o comitê deve desenvolver em cada unidade da federação e, sobretudo, nesse estado, contando com o forte apoio do presidente, o desembargador Gilberto. Então, hoje estamos aqui para ouvir um pouco da experiência que está sendo vivenciada pelo Comitê da Saúde aqui do estado, que congrega entre inúmeros personagens a Justiça Estadual e a Justiça Federal, isso é muito importante, e poder trazer aquilo que o CNJ tem avançado nesse tema tão complexo que é a questão da saúde. Doutor, fala pra gente, por favor, quais são exatamente as atribuições do Fórum Nacional da Saúde? Na realidade, o Fórum da Saúde, o Comitê do Fórum da Saúde, é uma ação do Conselho Nacional de Justiça que foi criada lá em 2010, ainda na administração do ministro Gilmar. O Conselho Nacional de Justiça verifica que a judicialização da saúde começa a crescer em progressão geométrica e o judiciário e também os agentes do sistema de saúde e os gestores se debruçam sobre o tema para tentar verificar o que poderia ser feito para tentar melhorar em alguma medida essa problemática. O CNJ baixa recomendações, baixa a primeira resolução em 2010, a resolução 107, porque é importante levar isso ao seu telespectador. O CNJ determina os encaminhamentos na esfera administrativa para o Poder Judiciário por meio de resoluções. Quando ele recomenda, é uma sugestão. Quando ele baixa uma resolução, tem o caráter imperativo, há de ser cumprido na esfera administrativa. Então, a Resolução 107 institui os comitês, ainda ligado à presidência do Conselho Nacional de Justiça, estabelece a realização de 2 jornadas para que pudesse discutir efetivamente o exercício da jurisdição e criar enunciados que orientassem o juiz de direito no momento do julgamento, até que eu assumo em fevereiro de 2016 a supervisão, já na administração do ministro Lewandowski, e depois de visitar alguns tribunais, nós desenvolvemos esta ação que hoje é o sistema Enatijus, que foi uma parceria firmada entre o Conselho Nacional de Justiça,
o Ministério da Saúde, e era necessário que tivesse um dos 5 hospitais de excelência para ser o gestor desse projeto. Foi escolhido o Hospital Sírio-Libanês. E nós desenvolvemos uma plataforma virtual, que é possível ser consultada pelas 27 unidades da federação, a obrigatoriedade dos núcleos de apoio técnico do Poder Judiciário em cada estado, um banco de pareceres técnicos científicos pagos pelo projeto, porque esse projeto é financiado pelo PROAD. O PROAD é uma espécie de renúncia fiscal, então o Hospital de Excelência, em vez de recolher o tributo devido, ele investe em um projeto que seja de interesse da saúde, né? Enfim, que desenvolva uma política pública. E essa política pública é você encontrar um mecanismo que dê ao juiz de direito a possibilidade de cada vez mais decidir questões de saúde de forma qualificada. Goiânia cumpre esse protocolo. Sim. Se adaptou à resolução 238, foi a resolução que veio em conjunto com a assinatura desse termo de cooperação, criou o Natijus, tem um comitê atuante, tem o magistrado da Justiça Estadual, tem o magistrado da Justiça Federal, tem todos os personagens do sistema de saúde e vai na busca de soluções. Um diálogo também. Sem dúvida nenhuma, isso é o fundamental. Então, busca soluções de forma dialógica, sobretudo naquilo que guarda relação com as carências do sistema de saúde no estado de Goiânia, aquilo que é devido e não é entregue. E, por outro lado, nós temos esse conhecimento científico sendo oferecido ao juiz para quando ele tem que decidir sobre questões que não estão incorporadas no Sistema Único de Saúde. Essa é uma pergunta boa que eu queria fazer para o senhor. O juiz ele não tem um conhecimento técnico ali aprofundado da área da saúde. Como é que ele chega a essas decisões? Existe uma junta médica ou algum laudo de qualquer médico? São os núcleos de apoio técnico, mas diante do caso concreto, ele aciona o núcleo para que ele edite uma nota técnica. E com essa nota técnica, o juiz de direito pode buscar a melhor decisão. E nas situações mais complexas e que acabam se revelando recorrentes, o juiz coordenador do comitê estadual, aqui no caso o nosso operoso doutor Luciomar, ele pode solicitar que o projeto patrocine a elaboração de um parecer técnico-científico com base na literatura internacional, elaborado por cientistas, e nós já temos hoje no Banco de Dados Nacional 37 pareceres técnico-científicos que ficam abertos para qualquer um, né, de consulta pública. Doutor, a judicialização da saúde, os dados do CNJ, inclusive, apontam que é uma demanda crescente, a judicialização da saúde. Qual que é a maior dificuldade para que se tenha acesso a uma saúde pública de qualidade? Eu acho que nós temos uma realidade que não guarda relação direta com a decisão judicial, mas é que o financiamento da saúde ele é sempre deficitário. Se você for à Constituição, a Constituição originária, ali no artigo 55 das disposições transitórias, eu estou falando de 1988, lá você já viu uma previsão que deveria se investir em saúde 30% do orçamento. Isso nunca aconteceu. Esse é um fato. Então, os municípios têm dificuldade, os estados têm dificuldade, a judicialização cresce porque a população envelhece, a judicialização cresce porque a produção de novos medicamentos é uma coisa que cresce em velocidade supersônica. A judicialização cresce porque hoje você tem mais acesso ao judiciário, você tem a defensoria pública, você tem a advocacia, você tem o Ministério Público. Medicamentos mais caros e também mais... A judicialização cresce porque hoje o conceito de integralidade ainda é um conceito que sugere a ideia de tudo para todos, e infelizmente não haverá nunca orçamento de tudo para todos, nem nos países mais ricos, e sempre a Inglaterra é uma referência, porque lá o sistema de saúde pública talvez seja o mais desenvolvido, junto com o Canadá, e nem lá há tudo para todos. Claro que uma outra cultura, um outro exercício de cidadania, muito diferente do nosso país, mas o fato é que a judicialização cresce. Então, temos dois tipos de judicialização. A judicialização estruturante, e essa sempre haverá enquanto o poder público for deficitário. Por exemplo, nós estamos aqui tendo hoje o nosso encontro, estamos falando de regulação, e você vê questão de fila em hospitais, falta de medicamento básico, né? Enfim, aquilo que é devido e não é entregue.
essa judicialização, se essas questões não forem resolvidas pela via dialógica, eu vou ter que judicializar. E nós temos a outra judicialização, que é a judicialização daquilo que está fora do sistema. Ela é absolutamente perniciosa? Claro que não, mas ela é uma judicialização que, se eu tiver sucesso naquilo que peço, que esse sucesso venha amparado por evidência científica, sob pena de eu constranger o orçamento, obrigando que o erário patrocine um medicamento sem ter prova científica que aquele medicamento trará verdadeiramente um benefício para o paciente, um benefício tão robusto que revela que tudo aquilo que está incorporado é absolutamente inútil. Então é isso que nós fazemos, até porque naquilo que compete ao Conselho Nacional de Justiça cuidar, nada guarda relação com o exercício da jurisdição. O exercício da jurisdição é sagrado, é sacrossanto, e se você não se conformar com a decisão do juiz de primeiro grau, com a decisão do Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, você vai até o Supremo Tribunal Federal, que será o último que dará a palavra, ainda que equivocada. Como diz o ministro Celso, é o último que tem direito a errar. Sim. Doutor, e o senhor avalia que a gente está caminhando positivamente aqui no Brasil? Olha, eu acho que eu tive a oportunidade, em algumas situações, levar ao exterior esse programa. Eu tive a oportunidade de levá-lo para Harvard, no Brasil Conference, eu tive a oportunidade de levá-lo para a Universidade de Colômbia, eu tive a oportunidade de levá-lo para o 8º Encontro Mundial dos Medicamentos para Doenças Raras, na cidade de Arlington, na Virgínia. E por quê? Porque todos despertaram o seguinte interesse: por que o Poder Executivo abre mão de parte pequena de seu orçamento para construir uma ferramenta em prol do Poder Judiciário que necessariamente não obrigará o juiz de direito a fazer uso dessa ferramenta? Por quê? Porque as características da nossa forma de enfrentar essa questão é uma característica que confere ao juiz de direito, no exercício da jurisdição, a plena capacidade de decidir. A judicialização só será diminuída na medida em que eu tiver a possibilidade de criar um sistema de saúde que cumpra aquilo que é devido e que eu entregue aquilo que não está no sistema, mas só na excepcionalidade, quando de fato eu tiver evidência científica. Ok, doutor, eu quero agradecer a participação do senhor e dizer que nosso programa está sempre de portas abertas. Muito obrigado. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Agora chegou a hora de você conferir os concursos disponíveis para a área jurídica. A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás tem 2 vagas para o cargo de procurador de 2ª classe. As inscrições devem ser feitas pelo site www.iades.com.br até o dia 27 de dezembro de 2018. O presidente do TJGO foi até a comarca de Paraúna para inaugurar mais uma unidade do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o CEJUSC. Paraúna fica a 150 quilômetros de distância de Goiânia. A agricultura nas fazendas próximas e a indústria agrícola são os principais empregadores do município, que está em 3º lugar em área irrigada no estado de Goiás. Mas outro número também chama a atenção: a grande procura pela justiça. São cerca de 4.500 processos em tramitação atualmente na cidade, que tem cerca de 12 mil habitantes, o que representa um processo para cada 3 pessoas. São processos cíveis, criminais, processos de família, mais ou menos na proporção de 1/3, em cada matéria. Agora, a comarca de Paraúna é a 78ª do estado a receber um Centro Judiciário de Solução de Conflitos, o CEJUSC. A ideia é que as partes envolvidas em um desentendimento se reúnam nesta sala, na presença de um conciliador, para tentar buscar um acordo e cessar um processo judicial. Segundo a diretora do foro, a expectativa é que 200 casos por mês passem pelo CEJUSC. Nós estamos com boas expectativas de que a inauguração do CEJUSC possa melhorar ainda mais a entrega da prestação jurisdicional aqui na comarca, porque vai permitir que os conflitos sejam resolvidos com menos formalidade, com maior celeridade. O presidente do TJGO inaugurou o CEJUSC na presença do Corregedor da Justiça do Estado de Goiás,
magistrados, autoridades políticas e servidores. Depois de inaugurar o Sejusc aqui no Fórum de Paraúna, o presidente foi até a Câmara Municipal receber o título de cidadão paraunense. Ao lado da esposa, o presidente do TJGO disse se sentir honrado com a homenagem. Para mim é uma honra, né, principalmente Paraúna, que é uma terra especial para mim, é a terra do nosso grande líder, né, desembargador Fenelon, desembargador Jales, e agora por último tem aí o desembargador Floriano. É uma cidade muito especial, a cidade abençoada por Deus. Nós em casa sabemos, né, como que ele se doa ao trabalho. Então, cada vez mais alegrias, mais orgulho, né? Então, ficamos muito felizes, honrados. Nossos filhos são sempre muito orgulhosos com o pai que tem, que é um grande profissional, um grande pai. A homenagem foi proposta pelo presidente da Câmara Municipal de Paraúna. Além da pessoa que ele é, né, a gente sempre vem buscando parcerias em nossa cidade. Tanto da parte do Poder Executivo, do Legislativo, como também do Judiciário, Ministério Público. E Paraúna sempre agracia essas pessoas com títulos. Então a gente teve a ideia de trazer esse Sejusc para Paraúna e o presidente nos recebeu de portas abertas, abriu a porta da sua casa para a gente. E eu achei por merecedor dar esse título paraunense para ele. E fica por aqui mais uma edição do Agenda Judiciária, mas a gente espera na próxima semana. Uma boa semana e te encontra na próxima.